Oi, meu nome é Brenda Galvão e eu vou falar sobre minhas séries literárias favoritas. Como eu não sou muito de ler série, eu gosto mais de ler livro único. Não vai ser um vídeo muito longo, são poucos livros que tem aqui, mas como eles são meus favoritos, eu queria falar deles. E começando por uma duologia, que é incrível, que é a duologia Six of Crows, da Leigh Bardugo. Para quem não sabe, essa duologia faz parte do Grishaverso, que é composto pelos livros, os dois livros de Six of Crows, a trilogia Sombriossos e a duologia Nicolai, essa que ainda não saiu no Brasil. E vamos torcer para sair ano que vem, né? Pelo amor de Deus, que eu tô esperando para ler. Mas enfim, esse livro especificadamente se passa no país de Caterdam e seis jovens com habilidades diferentes vão ter que se reunir para invadir uma prisão que parece ser impossível de invadir e recuperar um negócio que tá lá, que eu não posso dizer porque é spoiler. E essa duologia é incrível, assim, todos os seis personagens, você se apaixona por eles, você quer que tudo de bom aconteça com eles, porque eles são tudo traumatizados, coitados, e você fica, meu Deus do céu, eu só quero que eles tenham uma vida boa. Tem os chips, os casais desses dois livros são incríveis, assim, eu tipo todos. E a construção de personagem também, a autora consegue construir cada um deles. E tem cenas assim incríveis. Tem umas partes meio confusas? Tem, mas a gente releva, tá? A gente passa um pano, porque continua sendo muito bom. As cenas de ações eu achei muito boas. Geralmente eu sou uma pessoa que tem problema com cena de ação, mas eu consegui entender bem de boas essas desse livro. A magia desse livro continua sendo incrível, eu adoro o jeito que ela é usada. E é isso, esse livro, assim, esse não, mas o segundo, que é o Crooked Kingdom, me destruiu. Assim, eu chorei horrores a partir de um certo capítulo e quem leu vai saber por quê. Mas enfim, eu recomendo muito a sua duologia e eu recomendo que vocês leiam essa duologia antes de ler Sombriossos. Porque, assim, eu gosto de Sombriossos, mas o nível que Six of Crows está é muito superior do que o de Sombriossos. Mas enfim, continuando com outra duologia, agora é a duologia de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Que isso se passa no universo mágico, obviamente. E tem um garoto, um homem chamado Laszlo Estranho, que ele é órfão de guerra. E desde que ele é pequeno, ele tem um sonho, que é descobrir o que aconteceu com a cidade de Lamento, que é uma cidade perdida, que é bem longe de onde ele tá. Mas ele é viciado nessa cidade, ele sabe de tudo, sabe a língua. E um dia ele ganha a oportunidade de visitar essa cidade e descobrir qual o problema, o que aconteceu com essa cidade. E após alguns eventos lá, ele começa a ter sonhos com a deusa de pele azul. E a gente também segue o ponto de vista dessa deusa. E esse livro é a definição de mágico. Porque a escrita é mágica, o universo é mágico, a magia é mágica. Assim, tem personagens com poderes, obviamente. E eu adoro os poderes desses personagens. Eu acho que tem alguns que são muito únicos. Principalmente a da deusa que a gente acompanha. Eu adoro o poder dela. Eu adoro o universo. É um universo que, assim, eu queria praticamente morar lá, porque a descrição da autora da cidade e dos sonhos dos personagens e dos próprios personagens é tudo muito incrível, é muito poético. E, de novo, é muito mágico. Assim, a gente acompanha vários sonhos do protagonista e eu sentia que eu tava lá no sonho com ele, tá ligado? Assim, era um negócio incrível. E o segundo livro é melhor ainda, explica muita coisa, evolui mais na questão do passado, tem várias descobertas e, enfim. Também foi outra duologia que, assim, o primeiro me destruiu e o segundo acabou comigo completamente. E agora vamos para uma trilogia, finalmente, não é mesmo? Que é uma trilogia que eu acho que não é muito conhecida, ou então, pelo menos, o povo que eu vi que leu só o primeiro livro, não leu o resto, que é Magia de Papel, da Charlie Ann Holmberg, que é um mundo que é bem parecido com o nosso, com a diferença que as pessoas podem fazer magia, mas o tipo de magia é bem específico. Por exemplo, você só pode fazer magia de um elemento específico. Então, você só pode fazer magia com papel, ou só pode fazer magia com vidro, magia com metais e por aí vai. E a nossa protagonista, Sione Twill, ela vai ter que aprender a fazer magia de papel, que ela não queria aprender, ela queria fazer magia com metal. Mas fazer o quê, né? Foi obrigada, vai ter que fazer.
E aí ela vai morar na casa do professor dela, que é o Emery Taine, que ele é um mago de papel. E aí tá lá ela aprendendo de boas e não sei o quê, e do nada uma figura do passado do Emery aparece, faz uma confusão, e quem vai ter que resolver vai ter que ser a Sione, porque foi ela que viu tudo, ela que sabe de bagulho. E assim, esse livro é muito interessante, porque eu acho que a autora mescla uma vibe meio 1800 e bolinha, meio Revolução Industrial, com questões de magia, que eu achei muito bom. Eu acho a magia desse livro muito única, por ser, tipo, ela usa materiais que a gente não tá muito acostumado, como papel, como vidro, metal até, chumbo, essas coisas. E os personagens são muito legais. Assim, eu gosto muito da protagonista, eu gosto como ela acha que assim, mesmo que digam pra ela não fazer tal coisa, ela sabe que ela tá certa, você sabe que ela tá certa e ela vai lá e faz e dá certo no fim porque ela é poderosa. Eu gosto como ela vai aceitando a magia de papel e vai desenvolvendo e acaba criando coisas incríveis. O Emery Taine também é incrível, ele parece meio estranho assim de começo, mas engraçado. Aí você vai descobrindo que ele é um homem cheio de camadas, né? A cada livro você vai descobrindo mais coisas sobre os dois. E o desenvolvimento do relacionamento dos dois é incrível. Eu gosto que é assim. Isso é um spoiler, né? Mais ou menos. Mas que eles realmente só ficam juntos no terceiro livro. Então a autora tem 2 livros inteiros para desenvolver como eles vão ficar juntos, os sentimentos que eles têm um pelo outro e por aí vai. E eu gosto também que é curtinho. Os 3 livros são bem pequenininhos, então dá para ler bem rápido. O próximo também é trilogia. Eu tenho uma versão em inglês, mas os 3 livros já estão disponíveis no Brasil, que é a trilogia Simon Snow, que o primeiro livro é Carry On, que se eu não me engano em português é Siga em Frente, Continue em Frente, uma coisa assim. Que a gente segue o Simon, que é esse carinha aqui, que ele é o escolhido. Ele é o cara que vai acabar com o mal do mundo da magia. Só que ele é muito ruim nisso. E assim, é o último ano de colégio dele. E o arqui-inimigo dele, que é o Bes, que ele é convencido que esse cara, ele é um vampiro, ele tá desaparecido. Então, assim, o ano do Simon tá indo bem mal, o relacionamento dele tá se acabando. E a gente vai seguindo, né, as confusões aí da vida dele. E, assim, eu acho que vocês já perceberam que eu sou fã de fantasia, né? E, de novo, que nem magia de papel, a magia desse livro é interessante porque é pelas palavras. Então, assim, por exemplo, você pode usar uma música como magia, você pode usar uma frase de senso comum que todo mundo usa e vai ter efeitos diferentes. Tanto que. E até você perder a voz, você não pode fazer magia mais, por exemplo. E os personagens, meu Deus, eles são o que fazem esse livro. O Simon Snow é um protagonista incrível. Ele pode ser um escolhido horrível, mas ele é um protagonista incrível. Eu adorei seguir ele, eu adorei a narração dele, eu adorei toda a história dele, o desenvolvimento. Mesma coisa com o Bes. Quando você descobre as coisas sobre o Bes, você fica, meu Deus do céu, homem perfeito, adoro. E quando começa os pontos de vista dele, nossa, assim, eu acho que os pontos de vista dele foram meus favoritos durante os 3 livros, porque eram as horas que era um negócio, assim, sentimental, e depois era cômico, e ai, assim, foi perfeito. E o relacionamento dos dois, no terceiro livro, ó, é o suprassumo dos relacionamentos, praticamente, assim. É um relacionamento que se torna bem saudável, que no terceiro livro eles aprendem a se comunicar e a realmente querer estar nessa relação. E, enfim, leiam porque é incrível. E agora é outra duologia que só está disponível em inglês, ainda não saiu no Brasil. Então, bora torcer para alguma editora trazer para o Brasil ano que vem, porque essa duologia é incrível e merece reconhecimento, que é We Hunt the Flame, da Hafsa Faisal, que numa tradução livre aqui seria nós vamos atrás da flâmula, nós capturamos a flâmula, nós caçamos a flâmula ou a chama, por aí. Mas enfim, essa história é de um mundo que é baseado na Arábia, no Oriente Médio, essas coisas, em que a magia foi embora. E existe uma floresta, que é uma floresta assim bem obscura, que se você entrar você não sai dela,
Mas tem uma menina chamada Zafira, que ela consegue entrar nessa floresta, caçar nessa floresta, e ela consegue sempre voltar para casa sem problemas. E aí, um dia, ela é mandada numa missão para ir recuperar a magia e recuperar um livro que vai trazer a magia de volta. Ao mesmo tempo, o príncipe herdeiro do trono, que ele é um assassino treinado, ele foi mandado para matar a Zafira. Então você tem esses dois pontos de vista, né? E assim, esse é outro livro que eu gosto muito como a autora traz os elementos da Arábia, do Oriente Médio para esse livro. Eu gosto que várias vezes os personagens usam palavras que não estão em inglês, que eu acho que estão em árabe. Eu não falo árabe para saber, mas enfim. E mesmo você não sabendo, pelo contexto você consegue entender qual seria a tradução dessas palavras. E, meu Deus, os personagens são muito diversos. Assim, com certeza vai ter algum personagem que você vai conseguir se identificar. E os personagens também, é que nem Six of Crows. Você se apaixona por eles, você só quer que o melhor aconteça. O relacionamento principal desse livro, meu Deus, é Enemies to Lovers feito da maneira certa, sabe? Assim, a autora acertou em cheio, a escrita dela é maravilhosa. O segundo livro é incrível. Eu cheguei a chorar em algumas cenas, vou admitir. E o final, eu não tava esperando o final e eu amei aquele final, porque, meu Deus do céu, foi incrível. E esse livro e o segundo são cheios de reviravoltas que você fica chocada, assim, que realmente não era de se esperar. E quando você para analisar, realmente fazem sentido com a história. E por fim, eu vou botar um mangá aqui, que eu tenho os 9 volumes, que tanto dá até pra ver aqui, que é Monster, do Naoki Urasawa. Que esse mangá acompanha a história do Dr. Kenzo Tema, que ele é um médico neurocirurgião, e um dia ele salva a vida de um garoto que levou um tiro na testa. E o que acontece? Anos depois, esse garoto acaba virando um assassino em série. E aí vai ser o Dr. Tema que vai ter que ir atrás pra descobrir por que isso aconteceu, porque ele tá matando essa galera e parar ele da maneira mais pacífica possível, porque ele também não é um cara de matar gente. E assim, esse mangá, eu tava esperando que fosse ser bom, né? Mas eu não tava esperando que ia ser tão bom assim. Eu dei 5 estrelas para todos os 9 volumes que eu li, porque era cada volume, assim, incrível. Tinha reviravolta, tinha personagem que você odiava, tinha personagem que você amava. O Dr. Tema, ele é o melhor homem que existe. Assim, ele é uma pessoa de coração bom, e você vê que ele tem alguns conflitos às vezes, mas ele sempre faz a escolha mais boa possível. A escolha mais, tipo, ninguém vai se ferrar com essa escolha. E eu amo isso nele, eu amo que ele não se corrompe, eu amo que ele continua bom do início ao fim. Os outros personagens também, nossa. O vilão, que é o Johann Liebert, ele taca o terror. Assim, eu diria que é 9 volumes de Johann tacando terror. Até quando ele não aparece, a presença dele é assustadora. Você vê até como os outros personagens falam dele ou reagem à menção do nome dele. E o final, meu Deus, é um final que assim, não estava esperando. E depois eu tive que dar umas pesquisadas, me aprofundar para realmente entender o que aconteceu no fim. Eu tenho minhas próprias teorias, mas foi um final que eu gostei. E eu sei que tem uma adaptação de anime, dizem que a adaptação é muito boa e eu provavelmente vou tentar ver. Acontece que é meio longa, mas quando eu tiver tempo livre eu definitivamente vou ver, porque eu adoro essa história e eu quero voltar muito para esse universo. Então, basicamente foi isso. Eu vou dizer para me seguir, curtir o vídeo e ver as minhas outras redes sociais, porque eu posto resenha no meu Instagram literário, então, por favor, vejam lá. E é isso aí. Tchau!